Deus tem um propósito para mim. Por que devo me importar? Eu falei com vocês a semana passada, Deus escreveu uma história, Deus tem um papel para eu desempenhar nessa história, e esse papel é entendido como um propósito, um plano que Deus tem para minha e para sua vida, tá? Nós já vimos isso, já abordamos isso. E nessa oportunidade, eu quero ver com vocês o seguinte: você já sabe que Deus tem um propósito para a sua vida, tá? Mas qual a importância disso? Será que você precisa se preocupar com isso? Por que eu devo me importar em saber que Deus tem um propósito para mim? E segundo, em saber qual é esse propósito para a minha vida? Será que isso é importante? Por que devo me importar? Primeira reflexão que eu quero fazer com vocês aqui. E são basicamente 4 reflexões que eu vou trazer aqui para vocês nessa noite. A primeira é essa daí, ó. Porque cumprir esse papel vai trazer sentido à sua existência. Exatamente isso. Cumprir o papel que Deus tem para mim e para você vai trazer sentido à minha e à tua existência. Gente, é o modo que Deus resolveu trabalhar, tá? Deus cria um propósito para mim e para você, e cumprindo esse propósito, descobrindo qual é esse propósito e cumprindo esse propósito sobre a terra, a minha vida tem sentido, a sua vida tem sentido. A minha vida tem significado, a sua vida tem significado. A nossa vida não é vazia, a nossa vida não será sem sentido, desde que eu descubra qual é o propósito de Deus para minha vida. Será que não há muitas pessoas nesta atualidade questionando se a sua vida tem significado, se a sua vida tem sentido, se a sua vida tem propósito ou não? E por que essa pessoa está questionando, assim como eu já questionei um dia? Porque essa pessoa não descobriu qual é o propósito de Deus para a sua vida. Essa pessoa não descobriu qual é o plano que Deus tem para a sua vida. É por isso que hoje as pessoas passam a viver uma vida sem sentido, uma vida sem significado. E para fundamentar isso, eu quero ver com você um versículo que diz o seguinte: Isaías 53:11, parte A, diz o seguinte: Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Que versículo é esse? Esse versículo é uma profecia acerca de Jesus. É o profeta Isaías já antecipando que Jesus veria o trabalho que ele iria desempenhar e a sua alma, ele ficaria satisfeito. Ele estaria realizado. Ele se sentiria feliz, contente com o desempenho do trabalho que ele teria a realizar aqui sobre essa terra. Veja só, a alegria, a realização de Jesus estaria no cumprimento do seu propósito, que ele sabia qual era. Vamos ver em João, que é o próximo versículo aqui, ó, João 18:37. Quando Jesus estava diante de Pilatos, Jesus respondeu a Pilatos: Para isso nasci e para isso vim ao mundo. Quer dizer, Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo aqui nessa terra. E ele cumpriu todo o propósito que Deus tinha para a existência dele aqui na terra. Ele disse: foi para isso que eu vim. Será que nós
Será que nós temos uma clareza tão grande assim? Jesus pôde dizer: foi para isso que eu vim. Será que eu e você temos condições de dizer o que nós estamos fazendo aqui nessa terra? Para que é que nós nascemos? Qual o propósito da nossa existência? Você sabe? Se não sabe, precisa buscar saber. Porque a realização da sua vida está atrelado a você descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. É o que diz Isaías 53:11. Se para Jesus a realização da vida dele estaria em descobrir qual era o propósito para a vida dele e realizá-lo, será que para nós vai ser diferente? Se para Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele precisou saber qual era a missão que ele tinha a desempenhar nessa terra, para a vida dele ter significado lá no final, será que para mim e para você vai ser diferente? Será que para mim e para você vai ser diferente? Deus vai exigir menos de mim do que exigiu do filho dele? E eu posso dizer que não. O significado da minha e da tua existência está em entender, em conhecer qual é o propósito de Deus para as nossas vidas e executá-lo. Aí, lá no final, você poderá dizer assim como Isaías disse para Jesus: ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Lá na frente, depois de alguns anos, você vai olhar para trás e vai ficar satisfeito com o que você construiu, com o que você realizou. Por quê? Porque você descobriu primeiro qual é o propósito de Deus para a sua vida. Para cumprir o seu propósito, você primeiro precisa conhecer. É claro, você precisa saber qual é esse propósito que Deus tem para a sua vida. Porque, caso contrário, vamos pensar na seguinte situação. Você chega para trabalhar num ambiente novo, alguém tem que dizer para você quais são as suas tarefas, quais são as suas funções, certo? E aí você vai e desempenha as suas funções. Caso você desconheça quais são as suas funções e mesmo assim você comece a fazer alguma coisa, você vai correr o risco de fazer o que não era para você fazer, e o que era para você fazer pode ficar sem ser feito. Entendeu? Trazendo para a questão do propósito, é exatamente isso que pode acontecer. Não tendo em mente o que é para eu fazer, eu posso correr o risco de fazer o que não é para eu fazer, e aquilo que era para eu fazer vai ficar sem ser feito. Então, para não correr esse risco, nós precisamos buscar em Deus qual é a missão, qual é o propósito, qual é o papel que Ele tem para eu desempenhar nessa terra, porque Ele tem um papel para mim e um papel para você. Eu disse para vocês que se você não conhece o seu papel, você vai correr o risco de fazer o que não era para você fazer, e o que era para você fazer fica sem fazer, tá? E nisso, alguém será prejudicado pelo propósito não cumprido. Alguém vai ser prejudicado pelo seu propósito não cumprido. Deus resolveu fazer da seguinte forma: Deus resolveu fazer uma obra em mim e fazer uma obra
através de mim. Deus decidiu, nesse tempo, com a raça humana, fazer uma obra em você e uma obra através de você sobre essa terra. Deus quer que você seja um instrumento dele para impactar as pessoas que estão ao seu redor. Deus quer que você seja um instrumento para impactar pessoas que ele vai trazer e colocar ao seu redor. Agora, caso você não descubra qual é o propósito que Deus tem para você, caso você não descubra qual é o seu papel na história que Deus desenvolveu, essas pessoas que estão ao seu redor vão deixar de ser impactadas pelo propósito que Deus tem na sua vida. A pergunta inicial é: Deus tem um propósito para mim. Por que devo me importar? Você deve se importar primeiro, porque o sentido da sua existência está atrelado ao cumprimento do seu propósito. E para você cumprir esse propósito, primeiro você precisa saber qual é. Então, essa é a primeira razão para você se importar em saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, para a sua vida ter sentido. E a segunda razão, se você não cumprir o seu propósito, alguém vai ser prejudicado. Porque Deus quer fazer uma obra em você e a questão de você descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida já é resultado da obra que Deus vai fazer em você. E Deus quer fazer uma obra no outro através de você. E é por isso que você tem que se interessar em descobrir qual é o seu papel nessa existência, porque pessoas estão à sua volta precisando do exercício do seu dom, do exercício do seu propósito, da realização do seu propósito nessa terra. Será que você já tinha pensado dessa forma? Se não, precisa pensar dessa forma. Você precisa descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida, porque Ele quer fazer uma obra em você e Deus quer fazer uma obra através de você. É razão suficiente para você se colocar à disposição de Deus para ser um instrumento dele sobre essa terra? Eu creio que sim. Mas se você ainda não está convencido que é importante você conhecer o propósito que Deus tem para você e executar esse propósito, eu vou trazer para você uma terceira razão. Potencial não utilizado ou mal empregado é desperdício. Entendeu? Deus colocou um potencial em você, habilidades, dons, talentos. E caso você não exerça o seu papel, esse potencial que Deus colocou na sua vida não estará sendo utilizado. Uma vez que esse potencial não está sendo utilizado, é um desperdício. E aí eu queria trazer para vocês uma reflexão acerca de um personagem muito conhecido da história bíblica. Eu quero falar com vocês acerca de Sansão. A história bíblica de Sansão, toda vez que eu leio a história de Sansão, eu chego ao final bem triste. Eu vejo na história de Sansão um desperdício muito grande. Sansão tinha um potencial enorme. Mas se a gente vai ler a palavra de Deus, lá em Juízes,
nos capítulos que falam de Sansão, a gente vai ver que Sansão não valorizou o potencial que Deus tinha dado a ele. Eu vejo nas atitudes de Sansão um certo menosprezo com aquilo que Deus colocou na vida dele. Eu vejo um certo desprezo. Sansão não levou a sério o propósito que Deus tinha para a vida dele. E eu vejo que ele não tinha nenhuma estratégia para utilizar aquele potencial. Eu vejo que ele não fez caso nenhum de exercer aquilo que Deus tinha para a vida dele. Resultado, eu vejo que Sansão não foi aquilo que ele poderia ter sido. Para mim, eu vejo a história de Sansão como um total, não vou pôr um total, mas um grande desperdício. Eu vejo que Sansão tinha a possibilidade de ter mudado a história do país dele. É como se hoje tivesse uma pessoa no Brasil que pudesse mudar totalmente o cenário e contribuir para que muitas vidas, milhares de vidas, milhões de pessoas pudessem ter sua vida mudada, sua vida transformada. Mas Sansão foi tão egoísta, ele só se preocupou consigo mesmo e não utilizou o propósito, o potencial que Deus tinha dado para ele para exercer um ministério, exercer uma missão sobre a terra de Israel que impactasse a nação. O poder que Deus deu à vida de Sansão era para ele ter mudado a história de Israel na época dele. No entanto, isso não aconteceu. Por quê? Porque Sansão tratou com desprezo o potencial que Deus tinha dado na vida dele. Sansão não valorizou, não é que ele não soubesse, ele sabia quais eram as habilidades que Deus tinha dado para ele. O problema dele não foi o conhecer, que eu falei dentro do tópico 1. O problema de Sansão não foi conhecer o propósito que Deus tinha para ele. O problema de Sansão não foi conhecer o potencial que Deus tinha para ele. O problema de Sansão foi não valorizar para exercer o propósito que Deus tinha para ele. Pode ser que você não conheça o propósito que Deus tem para você. Pode ser que você conheça, mas não esteja valorizando aquilo que Deus colocou em você. Talvez como Sansão, você está menosprezando aquilo que Deus pôs em você. Mas nessa oportunidade você está ouvindo que o propósito da sua vida, o exercício do propósito da sua vida vai dar sentido à sua existência. Logo, você não pode tratar com menosprezo as habilidades, os dons e os talentos que Deus tem colocado na sua vida. Você tem que conhecer e colocá-los em exercício para que o seu propósito seja realizado sobre essa terra. Por quê? Potencial não utilizado ou mal empregado, como foi feito por Sansão, é desperdício. E nós não estamos sobre esta terra para desperdiçar potencial. Você não foi colocado por Deus sobre essa terra para desperdiçar o potencial que Deus colocou na sua vida. Você está aqui, e aí eu já vou para o tópico 4. Para ser um bom investimento para Deus.
exato. Gente, lembra da parábola dos talentos? Deus, na pessoa daquele senhor, tá? Aquele senhor que distribuiu talentos, que ia viajar para uma terra distante e distribuiu talentos entre os funcionários dele, entre os empregados dele. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a um ele deu 1 talento. As pessoas que receberam, os 2 primeiros que receberam talento, trabalharam com aqueles talentos e contribuíram para angariar mais talentos na mesma proporção daqueles que eles tinham recebido. Quem recebeu 5, produziu mais 5. Quem recebeu 2, produziu mais 2. Quem recebeu 1, infelizmente, pegou o talento, enterrou o talento e não fez nada com aquilo. Mas a perspectiva que eu quero trazer aqui para vocês nessa oportunidade é o seguinte: aquele senhor fez um investimento na vida de cada um dos funcionários dele. Deus, da mesma forma, ele faz um investimento na minha e na sua vida. Quando ele coloca dons, quando ele coloca talentos, quando ele coloca habilidades, quando ele te capacita, ele está fazendo um investimento na sua vida. A própria salvação é um investimento que Deus fez na sua vida. Nós somos salvos para alguma coisa. Então, a própria salvação é um investimento de Deus na nossa vida. E a missão que Deus tem para nós também é um exercício dos dons e habilidades que Ele tem para nós. E aí nós vamos usar o potencial que é o investimento que Deus fez na nossa vida. Toda vez que nós nos colocamos à disposição de Deus para fazer alguma coisa, para ser instrumento dele sobre essa terra, nós estamos utilizando o potencial que ele nos deu e não sendo um mau investimento. Porque investimento pode ser bom ou pode ser mau investimento, certo? O potencial Deus já colocou aí, já está aí. Agora, esse potencial ser utilizado bem ou mal está com você e está comigo. Eu utilizando bem esse potencial, eu serei um bom investimento para Deus. Eu não utilizando esse potencial ou utilizando da forma errada, eu estarei sendo um mau investimento para Deus. Investimento, eu repito, pode ser bom ou ruim. Não sei se você já fez um investimento que foi ruim, mas é bem decepcionante. Vamos pensar da seguinte forma: você pega um valor, tá? E faz um depósito. Faz um depósito e faz uma aplicação, tá? Esperando um certo rendimento, tá? Mas aí você passa se você fez o investimento por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano, passa o prazo e você vai checar para ver como está o seu investimento, como está aquela sua aplicação. Você espera que aquela sua aplicação tenha um rendimento positivo. Deus também fez uma aplicação, um investimento na minha e na sua vida. E um dia ele vai voltar para checar. Eu e você teremos sido um bom ou mau investimento? E aí a resposta vai depender. Sim, se você estiver utilizando o potencial que Deus te deu. E não se você não estiver utilizando o potencial que Deus te deu. De repente você fala para mim assim: mas eu nem sei que eu tenho potencial, eu acho que eu não tenho não, eu acho que eu não tenho nada, eu acho que eu não tenho talento,
eu acho que eu não tenho nenhum dom, eu não vejo, eu olho para mim e não vejo nenhuma habilidade. Isso é mentira. Isso é uma mentira que nós precisamos substituí-la nessa oportunidade aqui, ó, nessa live, tá? Por quê? Vamos voltar para a parábola dos talentos. Quem foi o servo que recebeu 0 talento? Tem algum lá que recebeu 0 talento? Você pode ler tanto em Mateus quanto em Lucas. Se você ler tanto em Mateus quanto em Lucas, você não vai encontrar servo que não tenha recebido nenhum talento. O que recebeu menos, recebeu 1. Então, trazendo para as nossas vidas, não existe ninguém neste mundo que não tenha pelo menos uma habilidade. E essa habilidade que Deus te deu, você pode utilizá-la como um potencial para exercer um trabalho para Deus. Você vai usar essa habilidade para ser um instrumento de Deus sobre essa terra. Repito, não existe ninguém sem nenhuma habilidade. Você fala, se você não fala, você ouve, certo? Se você está aqui nessa live, é porque você ouve, você tem audição. Ou pelo menos você tem leitura de lábios, tá? Então, se você está nessa live, você já tem uma habilidade. Você está compreendendo o que eu estou transmitindo para você e o que o Espírito Santo está transmitindo através de mim para a sua vida. Então, pelo menos essa habilidade você já tem. Aí é você conhecer qual é o seu papel nessa terra, para que você possa, então, ver quais habilidades que você vai precisar para exercer esse papel sobre a terra. E aí você vai ficar admirado com as habilidades que você vai descobrir depois, quando você já estiver exercendo o papel que Deus tem para a sua vida. Porque Deus também capacita no meio do caminho. Caso você se sinta incapaz, vê que recebeu 1, não fez nada, enterrou, o Senhor mandou que pegasse aquele 1 talento que não tinha sido utilizado e foi dado para aquele que tinha agora 10. Quem tinha 10 ficou com 11. Quem tinha 5 passou a ter 10 e quem tinha agora 10 ficou com 11. Ao que tem será dado. Ao que não tem, não exerceu, até o que tem, que estava com ele, tá? Que estava sob sua guarda, lhe foi tirado. Então, gente, será que eu e você estamos sendo um bom investimento para Deus? Faça essa pergunta para você, tá? Nessa live, nessa noite, eu quero que você saia com essas reflexões. Deus tem um propósito para mim. Deus tem um propósito para você. E é importante que você descubra qual é esse propósito. Por que que é importante? Porque só assim a sua vida terá significado. Porque alguém pode estar do teu lado sendo prejudicado porque você não está exercendo a sua missão. Por que que você tem que se importar com isso? Porque potencial não utilizado ou então mal empregado é um desperdício. Por que ainda, se você não está convencido, por que ainda você precisa descobrir qual é o seu papel na história que Deus escreveu? Porque para ser um bom investimento para Deus. Para não ser um mau investimento. Porque um dia
nós estaremos diante de Deus e o nosso potencial será cobrado. Assim como foi cobrado daquele servo que não exerceu a sua função. Um dia nós estaremos diante de Deus e o nosso potencial será cobrado. Todos os dons, talentos, habilidades que Deus te deu, que Deus me deu, um dia nós vamos dar conta. E aí, eu não sei você, mas daquele dia eu quero ouvir de Deus que eu fui um bom investimento, que Ele fez em mim um bom investimento. Mas eu não quero que apenas eu ouça isso de Deus, que eu fui um bom investimento. Eu quero que você também naquele dia diante de Deus escute essas palavras. Filho, você foi um bom investimento que eu fiz sobre a terra. Você contribuiu com os seus dons, com os seus talentos, com as suas habilidades para que outros fossem abençoados e viessem também a ser bênção, assim como eu fiz de você uma bênção.